E o que é que aconteceu quando eu parei de aceitar o medíocre? E o que é o medíocre? O medíocre é tudo aquilo que tu aceitas e que não te faz, que não te aporta qualquer valor, que não faz qualquer diferença positiva na tua vida. Antes, pelo contrário, na maior parte das vezes, aceitar o medíocre vai-te roubar energia. E comigo aconteceu exatamente assim. Eu era uma pessoa que aceitava o medíocre. E aceitava o medíocre em todas as áreas da minha vida. Primeiro aceitava o medíocre nas amizades. Permitia que as minhas amizades falassem da minha roupa, da minha forma de andar, que falassem até mesmo do meu corpo, ou seja, da forma física do meu corpo. E eu não dizia nada. Muitas das vezes era motivo de anedota e eu não dizia nada. Isso é aceitar o medíocre. Porque se tu convives com pessoas que tu pessoalmente vês como tuas amigas e são essas as pessoas que se riem de ti, da tua forma de ser, da tua forma de estar, não estou a dizer que não tens que melhorar, não estou a dizer que não podes melhorar, que não podes evoluir, mas quando passas a ser uma anedota no meio das pessoas com quem tu confias, estás a aceitar o medíocre e mais do que isso, estás a permitir que haja sempre uma falta de respeito cada vez maior. Estás a dar liberdade para que haja sempre uma falta de respeito sem limites cada vez maior. E no meu caso era isso que acontecia. Riam-se de mim, da minha roupa, do tipo de roupa que eu escolhia, o padrão da roupa que eu gostava. E eu não entendia. Eu achava que era engraçado, que eram as minhas amigas. Mas depois eu vim a perceber-me que não era amizade, que era chacota, que era anedota. E isso também acontecia muitas vezes nos relacionamentos com os parceiros. Ou seja, eu aceitava o medíocre no momento em que ele, por exemplo, me dizia que me vinha buscar e não aparecia e também não dizia nada. Eu aceitava o medíocre quando me dizia que íamos fazer algo e de última hora dizia não, agora já não me apetece e me mentia muitas vezes ou dizia agora não posso porque tenho que ajudar a minha mãe ou a minha irmã e era mentira. E eu, na próxima vez, continuava lá, continuava à espera e da próxima vez e da próxima vez. E tudo isso é aceitar o medíocre. E quando nós aceitamos esse tipo de circunstâncias e situações nos relacionamentos, nas amizades, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer a nós mesmos não. Estamos a dizer e a demonstrar que não temos valor, mas também estamos a dizer que podem fazer comigo o que quiserem, que eu não me importo, porque eu não tenho qualquer valor, porque na verdade não são os outros que dizem que tu não tens valor. És tu que acabas por te dizer que não tens valor quando aceitas esse tipo de comportamento, quando aceitas o medíocre. Mesmo dentro da tua família, quando as pessoas te desrespeitam, não respeitam o teu espaço, não respeitam o facto de tu não gostares disto ou daquilo, gostares mais de silêncio, ou não respeitam o facto de gostares de um certo determinado tipo de música. Quando as pessoas não respeitam que tu tens uma outra opção em termos de carreira, tudo isso é aceitar o medíocre, ou seja, tu não estás a permitir ser quem tu realmente vieste aqui para ser e estás a dar abertura, oportunidade para que todos opinem, todos ditem como é que tu tens que ser, como é que tu tens que falar, o que é que tu tens que fazer na tua vida profissional. E essas pessoas vão se apoderando de algo que é muito valioso, do teu tempo e da tua personalidade, que foi o que aconteceu comigo. Quando me diziam que eu era assim, e que eu era assim, quando me apontavam o dedo, que essa roupa não fica bem, que não deves falar assim, que não deves frequentar esse lugar, que não deves usar o cabelo assim, eu achava que comigo havia algo de errado. E eu tentava mudar.
Tentava mudar para agradar, tentava mudar para ser diferente, tentava mudar para pertencer. Muitas das vezes eu tentei mudar para pertencer, e quando há uma necessidade de pertencer, ao mesmo tempo há uma carência. Normalmente por trás de uma necessidade e de um desejo de pertencer, há uma carência. E eu mais tarde vim a perceber que essa carência vinha da falta de conexão que eu tinha com os meus pais, com a minha família, com as minhas irmãs. Como não havia conexão, porque era uma família disfuncional, eu tinha uma carência. E essa carência era carência de amor, de atenção, de afeto, de companheirismo. E eu buscava isso fora, nas minhas amizades. Mas, ao mesmo tempo, por querer pertencer, acabava por me expor, por expor essa carência, aceitando que falassem de mim, ou que falassem mal de mim, que falassem da minha forma de ser, da minha maneira de ser, da minha roupa, do meu aspecto físico, da minha linguagem, da minha gargalhada, sem entender que em casa não tinha afeto, não tinha o sentimento de pertencer. E nas amizades tinha o desejo de pertencer por carência. Ou seja, eu não era eu, e para ser aceite tentava ser alguém diferente, transformar-me, fazer as coisas de uma outra forma, muitas vezes aceitar estar calada, não dar a minha opinião, com medo de não poder pertencer, porque eu já era criticada em muitos outros aspectos, então eu permitia que até a voz, a expressão me fosse roubada. Logo, eu estava a anular a minha personalidade. Eu não sei se contigo acontece o mesmo. Se te acontece o mesmo, deixa aqui nos comentários qual tem sido a tua experiência com o medíocre, com aceitar aquilo que não te serve, que não te aporta valor, que com o passar do tempo tu dás conta que é um desgaste de energia, porque são pessoas que passam pela tua vida e que nem sequer se preocupam contigo, porque muitas das vezes aquilo que nos dizem no momento, a pessoa que nos diz, ainda que não esteja a dizer com maldade, ainda que não esteja a dizer com consciência, pode nos causar uma dor, pode nos causar uma mágoa que fica por muito e muito tempo e que depois vai se refletir em outras áreas, em outras circunstâncias ao longo da nossa vida, e causa insegurança, causa insatisfação, causa medo, mas principalmente insegurança. Porquê? Porque há um gatilho que fica ali ativado que nos vai mostrar: lembras-te lá atrás quando te disseram que eras assim e agora continuas a ser assim e agora continuas a fazer o mesmo, e tu acabas por te distanciar de ti, deixar de ser tu, deixar de viver a tua própria personalidade, de ter a tua personalidade para agradar, para satisfazer. E vais-te perdendo. Significa que acabas por deixar de ter o teu lugar na sociedade, na comunidade, no relacionamento, porque estás constantemente com aquela consciência e com aquele sentimento de que eu nem sequer tenho valor, eu nem sequer posso falar, e inconscientemente o que continuas a fazer é aceitar o medíocre, ou seja, a aceitar que alguém te limite, que alguém te determine. E durante muito tempo eu vivi assim, mas houve uma determinada altura que eu entendi que é impossível viver assim, não é viver, é sobreviver, é impossível permanecer assim. Quando o desejo de seres tu é latente, é constante, é impossível continuares a aceitar o medíocre. E a própria vida vai-te mostrar que é impossível. Porquê? Porque as pessoas vão entrar e sair, não vão permanecer na tua vida. É um sinal que a vida te está a dar, que tu não estás a ser tu e que te continuas a conectar com pessoas, circunstâncias e situações que não têm nada a ver contigo. Da mesma forma que quando os relacionamentos não funcionam, significa que a vida te está a mostrar que tu não estás a ser tu, estás a aceitar o medíocre. Não significa, obrigatoriamente, que
que tu não és merecedora de amor e que o outro não reconhece isso em ti. Não, significa que pelo facto de tu não te mostrares, de não seres tu, de não estares a ser tu, o outro não consegue se conectar genuinamente contigo. E por isso não há um relacionamento verdadeiro e acabam por ter que se separarem, porque tu não és tu. E provavelmente ele está a ser ele, ou até mesmo pode ser que ele ou ela não esteja a ser ele ou ela também pelo mesmo aspecto, porque tem uma personalidade oprimida, tem o mesmo problema que tu, digamos assim. Não consegue aceitar algo que não seja o medíocre. Não consegue ser e viver, expressar-se, porque também aprendeu a aceitar o medíocre. E por essa razão não há conexão e acabam por se separar. E se tu reparares, muitas das vezes, as amizades que permanecem na tua vida, as poucas amizades que permanecem na tua vida, que é o meu caso, são amizades que te conhecem mesmo sem tu abrires a boca, e são amizades que também entendem o que tu estás a dizer, que muitas vezes só de olharem para ti sabem como é que tu te sentes, sabem como é que tu estás, sabem se tu estás feliz, sabem mais ou menos o que é que pode estar a acontecer na tua vida. Porquê? Porque foram as amizades onde tu tiveste a possibilidade e a oportunidade de ser tu. Não tiveste que estar a representar, pudeste estar à vontade. E deixa-me dizer-te que essa é a melhor sensação que se pode ter. A sensação de ser. Simplesmente ser. Seres tu, na tua melhor essência, na tua melhor versão. Fazer aquilo que tu gostas de fazer, quando tu estás com alguém com quem tu gostas de estar, com as tuas amizades, com o teu companheiro, com a tua família. Ter a possibilidade de ser simplesmente quem tu és. Se nunca experimentaste essa sensação, aconselho-te que comeces a ser tu, sugiro-te que comeces a ser tu, que comeces a experimentar, expressar-te, dar a tua opinião, vestir-te como tu gostas, falar daquilo que tu gostas, experimentar aquilo que tu gostas, viajar para onde tu querias viajar ou onde tu queres viajar, conhecer lugares e pessoas que tu tens vontade de conhecer, mas sempre consciente de que tu não tens que aceitar o medíocre, aquilo que não te serve, aquilo que não te aporta valor, aquilo que não te ajuda em nada, antes pelo contrário, te causa cansaço, te rouba energia. E entender que tu estás aqui e que a forma como tu estás aqui e que ser quem tu és é essencial para o funcionamento do sistema. O que eu quero dizer é que, como tu és, tu não és como és, ou tu não vieste aqui como tu és, por acaso. O facto de tu seres diferente, o facto de tu pensares diferente, de tu teres gostos diferentes, de tu te vestires de forma diferente, é fundamental, é essencial para o sistema poder funcionar. Porque afinal, se fôssemos todos iguais, se tivéssemos todos o mesmo gosto, se pensássemos todos de uma mesma forma, se tivéssemos todos a mesma maneira de estar, não haveria qualquer evolução, não haveria a oportunidade de evoluir. E é por essa razão que eu determinei que eu não aceito o medíocre, eu não permito que me limitem, nem que me determinem, e comigo não há nada de errado. Antes, pelo contrário, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que em mim é como é de valor, é extremamente importante. E foi aí que eu entendi que eu posso dizer não, eu devo dizer não, para poder dizer sim a mim. E não importa, seja quem for, sejam as amizades, sejam os companheiros, os parceiros, seja no local de trabalho, seja aonde for, seja em um restaurante onde te dizem vamos, não sei, trazem um prato errado e esperam que tu aceites e tu dizes não, não foi isso que eu pedi, não é isso que eu vou comer. Ou uma mesa, tu dizes não foi essa a mesa que eu reservei, eu não me quero sentar
perto quase da cozinha, e eu não vou aceitar, porque tu determinas que não aceitas o medíocre. Tu aceitas somente o melhor, até porque a partir do momento em que tu aceitas o melhor, é quando tu vais começar a conectar-te com algo muito melhor, com algo muito maior para a tua vida, sem qualquer dificuldade, sem qualquer stress, sem qualquer insatisfação, sem qualquer medo de que a vida te vai de que a vida não te vai servir, de que a vida te vai prejudicar. A vida só te tem mostrado que tu não te tens aceito, que tu não te tens valorizado e que tu não tens estado a ser fiel contigo. Não é que a vida é difícil, não é boa. Não. A primeira questão que tu tens de te colocar é se não tens estado a aceitar o medíocre, se não estás em um relacionamento que já não queres estar e por motivos culturais, por medo do que a família vai pensar, continuas a aceitar o medíocre, apesar de já ter percebido, de já teres entendido que na verdade não é o que tu queres, que não te sentes bem, não te sentes confortável. E mudar é a melhor coisa que tu podes fazer. Porque quando tu mudas e quando tu tens a oportunidade de mudar, primeiro passas a saber aquilo que já não queres fazer, que já não vais voltar a fazer, aquilo que não gostas, aquilo que não queres para ti. E depois tens uma oportunidade gigantesca de evoluir. Porque no momento em que tu fechas aquela torneira, em que fazes aquele corte, tens uma oportunidade de recomeçar. E recomeçar significa experimentar o novo, experimentar algo diferente, conhecer alguém, conhecer uma outra oportunidade, ter uma outra oportunidade, significa muito mais do que o conceito de falhar ou errar. Eu sou daquelas pessoas que se sente extremamente feliz quando erra. Porque ao contrário do que aquilo que nos ensinaram, que não podes errar, não podes falhar, fica mal, para mim é totalmente importante eu errar, eu falhar. Para já porque tenho a oportunidade de começar algo novo, tenho a oportunidade de fazer melhor e tenho a oportunidade de fazer 100 vezes melhor, 100 vezes diferente. Porque se das 100 vezes eu errar uma, eu ainda tenho 99% das possibilidades de começar algo, de experimentar algo, de me reerguer, de conhecer alguém, de me reestruturar, de experimentar um outro estilo de roupa, um outro corte de cabelo. Só passa a ser um erro a partir do momento em que eu determino que é um erro e que não quero começar algo novo, que não quero mais saber, ou melhor, que não quero saber mais. Mas quando eu determino, eu agora vou fazer outra vez, vou tentar outra vez, para mim é uma alegria imensa, porque é o momento em que eu digo ainda bem que não deu certo à primeira, porque agora saiu muito melhor. Para mim essa é a chave, para mim essa é a essência de não aceitar o medíocre, de dizer que não, de recomeçar, de não desistir. Porque quando alguém desiste, esse alguém já tem a certeza de que não vai conseguir. Agora, quando alguém continua, a certeza de que vai dar certo está sempre no próximo suspiro, está sempre na próxima oportunidade, na próxima possibilidade. Não há nada que te possa impedir de tentar algo que não deu certo pela primeira vez. A não seres tu, a não serem as tuas limitações, a tua mente, aquilo que tu aprendeste a aceitar. Porque da mesma forma que aprendeste a aceitar algo que não te serve, podes soltar e começar por experimentar algo novo. Até porque para ti é mais benéfico experimentar algo novo, porque começas a ter uma palete enorme de experiências e de situações novas e deixas de ter uma limitação, passas a perceber de que
passas a perceber que, apesar de teres tentado e não ter dado certo, agora que tentaste, deu certo, significa que sempre que tentas e algo não corre bem, podes tentar e pode correr muito melhor. E é assim que deves ver e seguir nesse ponto de vista e não estar angustiada sempre que há algo que não funcionou como tu desejavas que funcionasse, porque muitas das vezes a expectativa vem daquilo que nos foi ensinado. A expectativa não vem do facto de tu teres tido a tua própria experiência. A expectativa muitas vezes vem do facto daquilo que nos foi ensinado e que nos causou tanta limitação, tanto... Mas só quem desiste, só quem aceita o medíocre, é que não pode experimentar o melhor ou algo maior. E eu era essa pessoa que aceitava o medíocre, que me via sempre como a última da fila, sem nunca perguntar e porquê? E porquê não eu? Porquê que não posso ser eu a ter a mesma possibilidade, as mesmas oportunidades? Porquê que não posso ser eu aquela que tem, que ganha o troféu, que está em primeiro lugar, que está na frente? Tudo isso vinha da carência, tudo isso vinha do que eu aprendi em aceitar o medíocre, em aceitar, em ser a última, em aceitar ser aquela que ficava à espera, em aceitar ser aquela que acreditava e tinha que aceitar as mentiras, até que eu percebi que eu não tenho que aceitar nada. Eu posso escolher, posso determinar, posso criar a minha realidade. E foi a partir daí que eu decidi nunca mais aceitar o medíocre, e foi a partir daí que a minha vida mudou, que as coisas começaram a mudar. Os meus relacionamentos passaram a ser muito mais saudáveis, as minhas amizades passaram a ser muito mais saudáveis, a minha vida financeira passou a ser muito mais estável, porque também era uma coisa que eu tinha, dizia sim a todo o tipo de encontros e todo o tipo de movimentos e todo o tipo de festas e eventos, simplesmente para pertencer e investia dinheiro para estar com pessoas que não me valorizavam. Investia dinheiro para estar com pessoas que não me valorizavam. E muitas das vezes, ainda por cima, era eu que tinha que pagar a conta toda, que pagar tudo. E eram momentos nos quais eu não tinha prazer. Mas isso eu só percebia depois. Depois de chegar a casa, depois de observar, de refletir, de rebobinar as conversas, aquilo que tinha sido dito. E dava-me conta que eu não tinha tido espaço, que eu estava lá, mas que não tinha tido espaço, não tinha sido ouvida, tinha pago a conta, o que significa que andava sempre com as minhas finanças também desorganizadas por causa de aceitar o medíocre. A partir do momento em que eu comecei a dizer que não, em que eu comecei a dizer não, não vou, não posso ir, não quero ir, não quero, também é fundamental, porque quando tu começas a assumir o controle da tua vida e a dizer eu não quero, estás de uma forma genuína a ser honesta contigo e para com os outros. Por mais que os outros não sintam satisfação, não queiram, não se sintam rejeitados, tu deixas de te rejeitar a ti e estás a ser genuinamente honesta. Porque não quero significa eu digo sim a mim mesma, eu quero o melhor para mim. Mas não foi fácil, não foi logo à primeira, quando eu comecei a entender que aquilo não me servia, que me cansava e que me gastava energia, não foi logo no primeiro mês que eu mudei. Provavelmente levei 2 anos para mudar, porque é um processo, tens que começar a dizer que não, tens que te afastar das pessoas, tens que entender que as pessoas se vão afastar de ti, porque tu já não deixas de ser o bombo da festa, já não deixas de ser o bombo da festa, deixas de ser a anedota, e as pessoas vão se afastar de ti. E leva um tempo até tu entenderes, até tu aceitares. Mas vale a pena. Por isso é que eu decidi contar a minha experiência, como é que a minha vida mudou a partir do momento em que eu deixei de aceitar o medíocre. A minha vida mudou em todas as áreas, passei a ter mais tempo, passei a ter mais energia, passei a ter muito mais dinheiro, passei a ter
muito mais qualidade de vida. Emocionalmente passei a ser uma pessoa extremamente equilibrada, muito mais forte e com muito mais ânimo, e passei a ver a vida com muito mais cor, porque, como eu te disse no início, eu via a vida através dos óculos da carência, então eu tinha que pertencer a todo o tipo de eventos, a todo o tipo de círculos de amigos, a todo o tipo de situações, eu tinha que pertencer. E quando deixas de querer pertencer, passas a ser abraçada pela vida, que é assim que eu me sinto hoje, abraçada pela vida, onde eu faço aquilo que gosto, aquilo que quero, onde eu tenho condições financeiras para experimentar aquilo que eu quero, como viajar, conhecer outras pessoas, outras circunstâncias, outras culturas, fazer cursos, comprar os livros que eu gosto, ou seja, passei a investir muito melhor o meu dinheiro e, como consequência, passei a ganhar muito mais dinheiro, é óbvio, porque quando tu investes no teu conhecimento, tu passas a ser o teu maior ativo, tu passas a ser a tua maior fonte de renda, deixas de estar a perder tempo, dinheiro e energia, então passas a ser muito mais produtiva. E tudo isso porquê? Por uma decisão onde eu determinei nunca mais aceitar o medíocre, nunca mais aceitar o medíocre em área nenhuma da minha vida. Porque também entendi que eu cheguei aqui praticamente sozinha, a este mundo, e vou partir sozinha. E quando tu deixas de ter essa necessidade, esse desejo de querer pertencer, essa carência, passa a ser tudo muito mais leve, fácil e divertido. Passa a ser tudo muito mais leve, muito mais fácil e muito mais divertido. E passas a ter muito mais espaço, é óbvio, na tua vida, para o novo, para o belo. Não te contentas com qualquer coisa, com qualquer pessoa, com qualquer prato, com qualquer copo trincado, com qualquer comida, com qualquer lugar. Não frequentas qualquer espaço, qualquer ambiente, não te dás com qualquer pessoa, ou seja, não investes o teu tempo em qualquer conversa com qualquer pessoa, antes pelo contrário. Começas a atrair e a conectar-te com pessoas magnéticas como tu, começas a atrair e a conectar-te com pessoas que passaram pelo mesmo processo e sabem agora valorizar e respeitar, têm o cuidado de não dizer qualquer coisa, sabem que existe uma barreira, uma fronteira, não é? Onde costuma-se dizer, aonde a minha liberdade termina, aonde começa a liberdade do outro, ou seja, são pessoas muito mais sensíveis que tu começas a atrair e a conectar e começas a ter experiências divinas, experiências extremamente maravilhosas, porque a própria vida, o próprio universo entende que tu agora entendeste que és merecedora somente do melhor. E não há como te conectares, quando começas a elevar a tua frequência e a tua vibração, já não há como te conectares com aquilo que te rouba a energia, que te deprime, que te entristece. Antes, pelo contrário. Toda e qualquer circunstância passa a ser maravilhoso, passa a ser um evento maravilhoso. Porque tu determinaste, porque tu escolheste nunca mais aceitar o medíocre, e a tua vida muda. Porquê? Porque tu identificaste que tu tens valor. E é um processo simples, pode levar algum tempo, mas é um processo simples, é simplesmente estar atenta àquilo que não faz qualquer sentido, nunca fez sentido. Mas para tal também é preciso entender que tens que te abrir à possibilidade, ou seja, tens que entender que é um processo que só vai funcionar se não tiveres medo de fazer o caminho. É um processo que só vai funcionar se não tiveres medo de fazer o caminho. E a minha jornada não terminou, eu continuo a receber as inspirações, eu continuo no alerta para não cair outra vez nas armadilhas de aceitar o medíocre. Mas isso só vai acontecendo à medida que tu te vais conhecendo.
À medida que tu te vais conhecendo, à medida que vais passando tempo contigo, tempo de qualidade, uma caminhada, uma viagem, à medida que tu entendes que estar sozinha é estar na tua melhor companhia e que tu nunca estás sozinha, na verdade. E aí então é muito mais fácil deixar de aceitar o medíocre. Até porque o medíocre depois também já não se conecta, já não se identifica contigo e mesmo que haja uma situação, alguém que se aproxima de ti com uma energia de medíocre, a própria pessoa, a própria situação vai se desfazer por si porque a tua frequência já é diferente, a tua energia já é diferente. E é isso. Esta foi a minha experiência com o momento em que eu determinei não aceitar o medíocre. Foram estes passos, foi esta trajetória que eu fui fazendo e que transformou a minha vida e que tem transformado a minha vida. Simplesmente entendi que eu não tenho que aceitar aquilo que não me serve, que não me aporta valor. E não importa de onde é que vem. Se é de uma amiga, se é de um namorado, do marido, se é de um familiar, das irmãs, seja de quem for, não importa. O que importa é que aceitar o medíocre é incompatível com a vida plena que tu vieste aqui para viver. Não faz qualquer sentido.